Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa aula de matemática. Nós vamos aprender nessa aula as ideias relacionadas a conjuntos numéricos, tá? Pensando em algumas ideias e trabalhando alguns conjuntos numéricos aqui, tá? Não vão ser todos. É claro que vai existir um conjunto numérico que vai abordar vários outros conjuntos. Mas vamos ficar apenas com a ideia de alguns aqui para poder revisar toda essa parte. Então nós temos o seguinte: números naturais. Pensar na ideia, né, de números naturais. Números naturais foi aqueles números inventados para o processo de contagem, como por exemplo, tenho 6 maçãs aqui. Essas 6 maçãs, elas podem ser contadas, tá? De diferentes formas, né? Elas podem ser mensuradas e eu saber a quantidade dela, tá? Então eu posso ter uma maçã, 2 maçãs, 3 maçãs, 4 maçãs, 5 maçãs, 6 maçãs. Então aqui eu tenho 6 no total. E eu posso também pensar numa ideia bem tranquila aqui, ó. Se eu retirar uma maçã, o que vai acontecer? Vou ficar com... Retirando uma maçã, eu vou ficar com 5 maçãs, tá? Se eu retirar essa última maçã aqui, ou retirar mais essas maçãs que estão no final, quaisquer que seja que eu retire, tá? Eu vou subtrair e ainda vai me gerar um número natural, tá? Eu não poderia, possivelmente, tirar 7 maçãs aqui nesse conjunto dos naturais, porque aí eu não conseguiria retirar. Então, os naturais é para resolver esse tipo de problema mesmo, tá? Um problema também usual é, por exemplo, aqui, ó. Nós temos uma nota, 2 notas, 3 notas, 4 notas, 5 notas, 6 notas, tá? Então, 6 notas é a quantidade de notas existente. Mas cada nota representa um valor. E esse valor também é expresso em números naturais. Isso foi a invenção de atribuir valor a uma quantidade. Então, se eu tenho vale 2, né? Uma quantidade vale 2. Uma mesma quantidade vale 20. Então, os números naturais sempre eles vão ser positivos também, tá? Pensar nessa ideia da seguinte forma: pensar na ideia de quantidade, mas também na ideia de valor, de quantitativo, tá? Daquilo que pode ser expresso de forma positiva. Então, os números naturais sempre vão ser positivos. O outro conjunto que a gente vai ver, que é importante pensar na ideia aqui já, é conjunto dos números inteiros. Aqui, além dos positivos, nós vamos ter também os negativos, tá? Então, a partir dos números inteiros, nós já vamos poder pensar na ideia daquilo que vai ficar devendo. Então, se tinha lá 6 maçãs, eu não poderia retirar 7 no conjunto dos naturais. Mas nos inteiros eu já posso retirar 7 de 6. Só que eu vou ficar devendo 1. Então aí é onde surge o número negativo. O número negativo surge aqui também para determinar números abaixo de zero. Ó. O menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. E por fim aqui, ó, o menos 50. Você pode ter números abaixo do zero. Aqui nós temos a escala, a famosa escala Celsius. Essa escala ela serve para ter a noção básica, né? No 0 grau a água congela, no 100 grau a água evapora. Então aí foi uma escala baseado na água. Então teve-se essa base, aquecendo a água, se viu que uma escala termométrica que é do Celsius a 0 graus, a água congela, a 100 graus a água evapora. Isso é mais usado no dia a dia para saber as temperaturas, principalmente aqui no Brasil. Os números inteiros são todos os naturais, mais essas ideias negativas. Vamos aqui aos outros números que a gente vai ver, que são os números racionais aqui. Pensar na ideia, né, de números racionais é pensar na ideia de parte. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pizza e uma parte dessa pizza, ou seja, uma fatia, representa um de um total. Então, eu tenho 8
Então, eu posso representar o número racional na forma de fração, 1 de um total de 8, tá? Posso representar na forma de fração também. Eu posso representar na forma de vírgula. Isso aqui, se eu fizer, vai ser 12,5, tá? Porque se eu somar tudo aqui, ó, 12,5, 12,5, 12,5, 12,5, 12,5, somar tudo aqui, eu vou chegar no total que é um inteiro, perdão, 0,125. 0,125, um oitavo. Se eu somar tudo, ó, 0,25, 125, perdão, 0,125, somar tudo vai ser 1, ou seja, uma pizza inteira. Se eu somar isso aqui 8 vezes, tá? Cada pedaço é um oitavo, um de um total de 8, ou também que é igual a 0,125. Se eu somar o 0,125, cada parte dessa aqui, eu vou formar um inteiro, ou seja, uma pizza inteira. Só que um inteiro a gente conseguiu dividir em partes que são iguais. Só que essas partes são racionais. É decimal, né? Olha outra ideia aqui, ó. Nós temos a bateria de um celular, então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco partes aqui a bateria do celular. Controle, para ter um determinado controle se ela está com mais carga ou menos cargas lá. Então, se ela tiver aqui, ó, ela tá 100% da bateria. Então, aqui, ó, tá 100%, ou seja, um inteiro. Se ela tiver aqui, ó, ela já perdeu uma parte de um total de 5, tá? Então, aqui nós temos 5 partes de um total de 5. Se ela perder aqui, ela vai ficar, ó, com uma parte. Se a bateria tiver aqui, ela vai ficar com 4 partes de um total de 5. Se a bateria tiver aqui, tá? Ela vai perder essa parte e essa. Então, 4 partes de um total de 5. E é isso que vai acontecer em algumas situações. Uma parte dessa aqui, ó, é uma de um total de 5, tá? Esse 1 de um total de 5 é 0,2, ou seja, 20%. Se eu somar 0,2, 0,2, 0,2, que é essa outra parte, 0,2 que é essa outra parte, 0,2 que é essa outra parte, eu vou ter uma pilha, uma bateria inteira, né? Sua carga por completa, ou seja, seu 100%. Então é isso que acontece com os números racionais. São os números na forma de fração, justamente ele pode ser escrito na forma de fração, tá? E ele pode ser escrito na forma decimal. Ele não é algo inteiro. Ele só vai se tornar inteiro se a gente, por exemplo, juntar todas as partes aqui. Em alguns casos ele se torna inteiro. Nesses dois casos vai dar certo. 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 vai formar 1, uma bateria inteira. Se eu partir para a porcentagem que vai ser 20%, 20% mais 20% mais 20% mais 20% mais 20%, eu vou ter 100% no total. Então as coisas podem ser divididas em partes. Para que isso é útil? Para muitas soluções, principalmente usando regra de 3, né? Que a gente vai ter em conteúdos posteriores. Então vamos caminhar aqui para uma explicação em resumo também, uma parte teórica que é importante em matemática, tá? Entender a ideia é muito importante quando você chegar nos exercícios práticos. Revisando alguns conteúdos pré-requisito para o primeiro bimestre. Então nós temos o seguinte, ó, explicando em resumo aqui a representação de conjuntos numéricos. Ou seja, o primeiro conjunto que está sendo representado aqui são os números naturais, né? Pela letra N, isso é uma representação, e pensar na ideia lá anteriormente mencionada. Os números naturais são somente os positivos, tá? E esses números servem para quantificar coisas, dar valor às coisas. Ou seja, N, né, o número natural, é aparente essa anotação de conjunto, então 0, 2, 3, qualquer número que tiver aqui dentro é natural. A professor 1 não está aqui. Ok, 1 não está aqui. Mas não necessariamente precisa estar numa sequência, tá?
Ele basta ser positivo e está dentro, né, desse padrão aqui. Olha aqui, o asterisco, ele significa que é sem o zero. Então aqui eu começo 1, 2, 100, 1000, 100 mil. Todos esses números que estão dentro são naturais, inclusive outros números que podem aparecer aí também posterior, tá? Todos esses números são naturais, só que eu não posso ter o zero por causa justamente dessa marcação do asterisco. Olha aqui, ó. O zero pode estar aqui dentro. Então aqui o que que acontece? Aqui também é um número natural. Muitas vezes essa notação é primordial porque em alguns casos o zero pode ocasionar um problema, né? Que é aquele caso quando o zero ele é um divisor, né? Ele está embaixo de uma fração. Então aqui ele pode ocasionar um problema. E às vezes essa notação é importante em alguns casos. Vamos para o próximo conjunto, já revisando aqui, trazendo as ideias. Números inteiros. Os números inteiros vão ser acrescentados negativos, tá? Tanto os negativos quanto o positivo. Ele é representado pela letra Z, é importante elencar isso. Isso é uma notação para o conjunto dos inteiros. Os inteiros com asterisco também significa que não pode ter o zero. Ele pode ter todos os negativos, tá? Até o infinito, todos os positivos até o infinito. Mas não pode ter o zero se tiver um asterisco na sua marcação. O Z significa que é um número inteiro na sua forma de diagrama. Observe aqui, ó. Tudo isso está dentro do conjunto dos números inteiros. Para o conjunto dos números inteiros, nós temos que perceber que vamos ter regras de sinais, tá? Nas suas operações. Nós vamos ter que pensar na adição e subtração, na multiplicação e divisão, tá? Nós vamos ter que analisar diferentes formas de resolver situações, tá? Vamos ter um exemplo aqui primeiro de adição e subtração de números inteiros. Então, eu vou trazer o exemplo, vou escrever exemplo. E nós vamos começar com adição e subtração. Na adição e subtração, eu vou pensar da seguinte forma: menos 100 mais 200 menos 300. Então vamos analisar aqui. Eu tenho menos 100 mais 200 menos 300. O que que se pode observar quando nós temos números inteiros? Nós vamos observar o seguinte, ó. Eu vou partir dessa resolução aqui primeiro para poder analisar. Então, eu tenho menos 100 mais 200. O que que vai acontecer nesse cálculo? Se eu devo 100 e pago com 200, é óbvio que tem que sobrar um valor positivo. Por quê? Porque o 200 ele é maior que o 100. Então, pagando um valor maior, tem que sobrar um valor positivo. Ah, professor, se o 200 fosse negativo, aí ia ser negativo, porque você deve mais do que você ganha. Então, o que que vai acontecer aqui? Nós vamos ficar com 100 positivo. Vou repetir esse número. Agora é o número menos 300, tá? Você não pode esquecer do sinal aqui. Menos 300. O que que vai acontecer agora? Mais 100 menos 300, observe que teve uma inversão aqui. Eu devo 300 e pago 100. Aqui tem que haver um desconto, porém eu vou continuar devendo. Vou continuar devendo quanto? 200. Essas regras é importante e base porque é um pré-requisito de aprendizagem lá do ensino fundamental sétimo ano. Então nós precisamos lembrar disso aqui. Vou trazer mais outra ideia aqui para a gente poder trabalhar adição e subtração. Então, ó, segundo exemplo é menos mais. Vou usar um mais. 30 menos 80 menos 20 mais 100.
vamos perceber novamente, nós temos aqui uma expressão, né? Já pode ser trabalhada com adição e subtração de inteiros. Nós podemos já fazer de 2 em 2 aqui, ó. 2 aqui, eu posso resolver esses dois aqui. Ah, professor, eu quero resolver primeiros negativos, primeiros positivos. Pode? Pode. Primeiro pode somar, depois no final pode analisar. Mas vamos partir aqui já desse conhecimento para a gente ter a resposta. Ó. Se eu devo 80 e pago 30, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou ficar devendo. Porque 80 é maior que 30. Então mantém o sinal do maior e faz a diferença entre eles. 80 menos 30, sempre a diferença é do maior para o menor. Tá? A diferença de 80 para 30, aqui nós temos que é 50. Então, passo a dever R$ 50 ainda, pagando 30 devendo 80. Olha o oposto aqui que vai acontecer. Ó. Quem tem o sinal maior é o 100. Então, vou manter esse sinal do 100. Faça a diferença novamente. Essa diferença vai ser 80. Positivo. Então, nós temos que lembrar dessas regras aí. Menos 50 mais 80 é o seguinte. 80 é maior. Vai permanecer a ideia do positivo. E quando eu fizer a diferença, vai me sobrar 30. Que eu estou pagando 50 que eu estou devendo com 80. Então, é justo que sobre 30. Isso é muito justo. Então, a resposta aqui, ó, é 30 positivo para esse cálculo aqui. Então, o que é importante elencar? As ideias dos sinais. Trabalhar com as ideias de adição e subtração de sinais, que vai ser um pouco diferente da multiplicação e divisão, que é o que eu vou trabalhar nesse outro exercício aqui. Ó. Exercício 3, multiplicação e divisão. Então, eu tenho menos 4, vou colocar um parênteses só para organizar, vezes, vou usar um ponto, menos 8, tá? Então, nós temos menos aqui. Vou fazer um quarto exemplo aqui, ó. Mais 5 vezes mais 20. Um outro exemplo aqui. Para resolver essa situação, eu vou utilizar-se da regra de sinal primeiro. Ó. Tem um sinal igual a esse aqui, ó. São sinais iguais, ambos são menos. Essa resposta é positiva. 4 vezes 8, 32. Tá? Então, nós vamos obter o 32 aqui. Novamente, observe, sinais são iguais. Positivo. 5 vezes 20, 100. Então, nós temos aqui, ó, resultados que ambos são positivos porque os sinais são iguais. Isso é aplicado tanto para multiplicação quanto para divisão. Os dois casos pode obter. Multiplicação e divisão de sinais iguais vai ser sempre positivo. Então, ó, menos, mais, vezes, mais é positivo. Menos, vezes, menos é positivo. Essa regra aqui é para multiplicação e divisão. Lembrem disso, porque isso é essencial em qualquer parte que você for estudar matemática. Vamos observar aqui novamente que para multiplicação, para divisão vai ser a mesma coisa, tá? Não vai alterar. No exemplo 5. No exemplo 5 aqui nós vamos ter a mesma ideia. Se eu tenho 350 dividido para menos 5, e eu tenho no exemplo 6 menos 80 dividido, que pode ser
a barra também para mais 8. Então, vamos chegar no cálculo desses dois resultados aqui, ó. Sinais aqui, quando não aparece, é mais, tá? Então, aqui são diferentes, então é negativo. Na divisão, na multiplicação também vai funcionar assim. Se eu dividir 35 por 5, é 7. Só que tem um zero lá, eu não posso deixar o 7, tem que acrescentar. Fica 70 vezes 5, 350. Se eu dividir aqui de novo o sinal, são diferentes. Então, a resposta é negativa. 80 dividido para 8, o resultado é menos 10. Então, eu tenho que ter essa base de números inteiros para poder chegar nos cálculos matemáticos. Então, a regra para números inteiros é que se os sinais forem diferentes, ó, mais aqui, multiplica ou divide lá menos, é igual a menos. Pode ser tanto multiplicando quanto dividindo. Se eu tenho menos, multiplica ou divide pelo mais, o resultado vai ser menos, tá? Tanto na multiplicação quanto na divisão. Vou observar essa mesma regra de sinais aí. Agora nós vamos para o conjunto dos racionais. No conjunto dos racionais, turma, nós temos que pensar na seguinte ideia. Os racionais é representado pela letra Q, tá? E além dos inteiros, que são os negativos, e os positivos, que são os naturais, e todo natural vai ser inteiro também, todos os números inteiros, nós vamos ter os números com frações e os números com vírgula, tá? Independente, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Eles podem estar dentro do conjunto dos números racionais. Eles vão estar, na verdade, no conjunto dos números racionais. Novamente, nós temos aquela nomenclatura do asterisco, significa que é sem o zero, tá? E em algumas situações, os racionais vai servir, porque o zero vai ter situação que não vai se aplicar. Os racionais no diagrama, tá? Todos os números que estão aqui são números racionais, tá? Inclusive na sua forma de fração. A fração é um número que representa uma parte de um total. O decimal também representa uma parte de um total. Regra de sinais é a mesma, lá dos números inteiros, se aplica tanto na adição e também vai se aplicar na multiplicação e divisão. Então vamos fazer um exemplo aqui com números racionais agora, ou seja, o primeiro exemplo com números racionais. No primeiro exemplo com números racionais, nós vamos ter, por exemplo, 0,3 mais 8,7 menos 0,2 mais 1,3. Então, vamos fazer o cálculo aqui dessa expressão, ou seja, desses números, que são números agora racionais, números com vírgula. Então, eu tenho aqui, ó, eu posso fazer essa soma e posso fazer essa operação aqui, tá? Juntar esses termos 2 a 2. Quanto que é 0,3 mais 8,7? Se nós fizermos o cálculo aqui dos números racionais, nós vamos perceber o seguinte, ó. Para os números racionais tem que ser vírgula embaixo de vírgula, ou seja, 0,3, 8,7, essa soma vai ser inteira, ó. 10 vai 1, 8 mais 1, 9, vírgula embaixo de vírgula, ou seja, 9,0. Tem duas formas que eu posso expressar isso aqui, ó. Quando eu tenho um número e o vírgula zero, eu posso usar somente o 9, tá? É como se eu tivesse 30 centavos aqui somasse com 8,70, o resultado é 9. 9 inteiro. Acaba que a operação me resultou no número inteiro, tá? Então, o número inteiro também é um número racional. Então, aqui o resultado é 9. 9,0 ou 9, tá? Isso não vai interferir no cálculo. Aqui eu tenho que pensar, ó, quem é maior, 20 centavos ou 1,30? É 1,3. 1,3 é maior, tá? Sempre comparando a parte
à parte. Só que, sendo maior, então eu vou ter que manter o sinal do maior. Então, mais o que eu vou descontar agora. Se eu tenho 1,30 tira 20 centavos, vai ficar 1,10, ou seja, 1,1. 1,1. Agora eu posso somar, ó. 9 mais 1,1 vai ser 10,1. É a resposta para esse item aqui. Tá vendo que a base é a mesma? Basta a gente relembrar dos cálculos com números racionais, que é os cálculos com vírgula, tá? Então, os cálculos com vírgula aqui vai ser essencial para poder chegar nos resultados. Vamos para o próximo aqui. Exercício com números racionais aqui. É 2. Exemplo 2. Vamos chegar no cálculo com números racionais. Então, nós temos, ó, 13,8 menos 14,5, tá? Mais 0,2 menos 0,3. Isso vai ser igual a... Para resolver essa situação, nós temos que, ó, o 13,8 com o 14,5, o 0,2 menos o 0,3. Aqui eu vou comparar quem é maior. O 1 é igual, 3 ou 4. Quem é maior, o 4. Então, 14 é maior que 13. Então, compara essa parte primeiro. Se o 14 é maior que o 13, eu vou ter que manter o sinal do maior, nesse caso negativo, e ver a diferença. 14,5 menos 13,8. Fazer aqui o cálculo. 14,5, 13,8. Façam esse cálculo assim, ó. Tem que tomar emprestado aqui, nada mais pensar na ideia, ó. Vai ficar 3, aqui vai ficar 15 menos 7, vírgula embaixo de vírgula, 0, 0. O que acontece quando cai 0, 0,7? Eu não posso utilizar esse 0, 0 de novo. Então, o número, a resposta é só 0. É só 0,7. Só isso, tá? Se eu fizer a diferença entre 14,50 e 13,80, é 70 centavos. Então, aqui vai ser a resposta. Só que esse 70, né, 0,7 negativo, porque o 14 é maior. Mais 0,2 menos 0,3. Quem é maior? O 0,2. Quem é maior? O 0,2 ou 0,3. 30 centavos é maior que 20 centavos. Então, negativo novamente, porque o negativo é maior. Qual a diferença de 30 centavos para 20 centavos? 10 centavos, ou seja, 0,1. Tá? 0,1 é a diferença. E aí, eu devo 70, devo 10 centavos, no final eu vou dever 0,8. Então, negativo, tá? Então, a resposta para isso aqui, ó, reescrever aqui, é menos 0,8, porque eu vou somar, tá? Então, cheguei aqui no outro resultado usando números racionais, na adição e subtração. Nós vamos aplicar números racionais aqui também no... Nós vamos aplicar números racionais também na sua multiplicação e divisão, tá? Aplicando aquela mesma regra lá, ó. Exemplo 3 aqui, ó. 0,5, começar com as básicas. Mais, vamos usar um mais, vezes menos 80. Nós vamos aplicar a mesma regra de sinal. Sinais são o quê? Diferentes. Sinais diferentes, negativo. Quando eu multiplico por 0,5, é a mesma coisa que dividir por 2, tá?
Então, se eu multiplicar em qualquer ordem aqui por 0,5, eu posso dividir por 2. Se eu dividir por 2, eu vou chegar na resposta. Então, quanto que é a metade de 80? 40. Multiplicando por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2 o resultado. Nós vamos para outro exemplo aqui prático. Se eu tenho 0,25, que é o mesmo que 25%, eu tenho ele negativo, vai. E eu vou multiplicar por 50, 50 não, 44, ele também negativo. Vou aplicar a mesma regra vista anteriormente, ó. Os sinais são iguais, então é positivo. Quando eu multiplico por 0,5, é a mesma ideia de dividir por 4, tá? Porque se a gente transformar numa fração, nós temos que 0,25 é um quarto de um total de alguma coisa. Então, se eu dividir 44 por 4, vou chegar no 11. Então, é mais 11. 44 dividido para 4, ou se eu multiplicar 0,25 por 44. Isso aí é uma regra, né, que nós podemos ver numa definição de fração. Um quarto é 0,25. É 25%. Vamos observar aqui num quarto exemplo que eu tenho 80 menos 80, novamente um negativo, dividido para menos 0,5. Tem que ter cuidado porque na divisão é o contrário. Quando eu divido menos 80 por menos 0,5, eu sei que pela regra de sinal vai ser positivo. Só que tem a regra que antes eu dividia por 2 para chegar na resposta, quando era multiplicação. Na divisão, sempre quando o número é divisor, tá? O decimal tem que ser divisor para você poder chegar nessa regra. Porque se eu multiplicar aqui, por exemplo, qual o número que eu multiplico que a metade é 80? Esse número é o dobro de 80. Então, se eu fizer 80 vezes 2, eu vou chegar na resposta, tá? Quanto que é o dobro de 80? 80 vezes 2. 80 vezes 2 é 160. E se eu voltar multiplicando, lembra que é a metade? Então, a metade de é 80. Então, você prova, tá? Menos 0,5. Você tem que lembrar que quando ele é divisor aqui nesse caso, ele é divisor. Ele tem que estar assim nessa ordem. Se ele estiver lá no dividendo, lá na frente, aí não, essa regra aqui não vai se aplicar. Porém, o intuito aqui é a gente relembrar que a regra de sinal também vale para os racionais, tá? Então, se nós tivermos novamente aqui, ó, menos 4 dividido agora por mais 0,25, eu tenho que lembrar da regra de sinal. Então, a regra é que são diferentes. Então, negativo. O contrário também vai se aplicar aqui. Antes eu dividia o 0,25 por 4. Agora eu vou multiplicar por 4 para chegar na resposta, quando é uma divisão. Então, 4 vezes 4 é 16. Então, se eu dividir o 4 por 0,25, eu vou chegar no 16 da mesma forma. Como que seria essa divisão? Você teria 4, teria vir aqui, ó, 4, fazer esse exemplo, dividido por 0,25. Olha o que que vai acontecer. Eu preciso de uma quantidade, por exemplo, de moedas de 25 que o resultado seja de R$ 4. Seria uma lógica. Então, eu vou precisar de 16 moedas de 25 centavos. Mas para aplicar um algoritmo, eu preciso que as casas decimais, vou usar uma outra cor aqui, que as casas decimais sejam equivalentes. Ou seja, tenha duas aqui e tenha duas aqui. Eu preciso disso. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter que eu posso eliminar. Posso usar o 40, tá? Começar com 1. 1 vezes 25 é 25. Vai sobrar quanto aqui, ó? Elimina, fica 3. 10 menos 5 é 5.
3 menos 2 é 1. Desce o zero. Se você for verificar aqui, ó, o número que vezes lá o 25 é 150, esse número é o 6. 30 vão 3, 2 vezes 6, 12 mais 3, 15. Então o resultado aqui é 150 e vai sobrar zero. Então é isso, tá? As regras, elas podem ser aplicadas. Então nós já chegamos no 16 sem precisar fazer essa conta de divisão aqui. Apenas utilizando regras essenciais. Então é isso para essa primeira parte aqui dos racionais. Nós temos ainda aqui a noção básica do conjunto, ou seja, números naturais, números inteiros e racionais. Então, todo natural é inteiro, todo inteiro é racional, porque está dentro, tá? Os naturais começam aqui, ó, usar o 0, o 1, o 2, todos os positivos aqui, tá? Aqui vai vir já os negativos, menos 1, menos 2, e aqui vai vir os com vírgula, 0,5, 1 sobre 2, que é as frações, 3 sobre 2, menos 1,5, também os negativos podem aparecer. Então aqui nós expandimos muitos problemas matemáticos. Aqui só precisava contar, né? Ter uma quantidade mensurada. Aqui já se passou a dever, dívida, né? Questão da dívida. Aqui já se passou a ter partes de um total, ou seja, um inteiro já foi dividido em partes. Então já resolveu mais problemas matemáticos. No próximo vídeo nós vamos ver a atividade referente a esse conteúdo. Vamos fazer algumas questões que usam números inteiros, números naturais em si e racionais também. Até o próximo vídeo. Fiquem todos bem e bons estudos para todos aí.